Muita gente diz que os gatos só se apegam à casa e não às pessoas. A gente perguntou no meu Instagram se isso era verdade. 1.500 pessoas participaram e 51% disse que acha que os gatos só se apegam à casa e não às pessoas. Nós, especialistas em comportamento, a gente não acredita que isso seja verdade. Mas por que então que tanta gente diz isso, né? Qual que é a explicação? E o que a gente acha que acontece é o seguinte: quando o gato muda de casa, né, o tutor muda de casa e leva o gato junto, o gato ele fica estressado porque ele tem que ter um controle total do território, senão ele fica com medo, né? Então os gatos eles precisam conhecer todo o território, saber as rotas de fuga, onde se esconder de algum predador. Enquanto eles não têm isso, eles se sentem fragilizados. E nesse momento, se o tutor muitas vezes vai interagir com ele pode até arranhar o tutor, porque ele quer que ninguém segure ele, né? O gato ele se defende sozinho, ao contrário do cachorro, que quando ele tem um grupo, o grupo às vezes acaba um ajudando o outro para se defender. O gato depende muito das capacidades dele se defender. Então, na hora que você vai segurar um gato no ambiente em que ele não está tranquilo, ele pode fazer assim: me solta, eu preciso estar preparado para correr e para me defender. E aí a pessoa pensa assim: pô, ele não liga, ele gostava da casa, né? O que não é verdade, ele simplesmente está inseguro naquele ambiente. E aí, para piorar, alguns gatos conseguem fugir, porque eles estão estranhando aquela casa nova e eles querem ir para algum lugar onde eles se sintam melhor, porque eles conhecem, né? Que seria a casa antiga. E aí ele foge, aí a pessoa junta 1 mais 1, 2. O que é 1 mais 1? O gato me arranhou e ele fugiu para a casa antiga. Então ele gosta da casa antiga e não gosta de mim, tá? O que não é verdade. O que mostra só é que eles precisam ter o controle sobre o território para eles se sentirem mais à vontade e demonstrarem o afeto que eles têm pelos outros membros da casa. Dito isso, o que a gente pode fazer na prática para a gente não só respeitar essa natureza dos gatinhos, mas deixar esse momento que seria muito estressante para eles mais agradável? Então, você vai mudar de casa, você tem que entender que o gato pode se estressar. Então, o que você vai fazer para ser menos estressante para eles? Primeiro, imaginar que numa mudança, a própria alteração das coisas podem causar estresse. Então, tudo que é diferente pode causar um pouco de estresse. Então, tudo que você puder não mudar nessa mudança, melhor. Então, o que, por exemplo? O que ele come, aonde ele faz xixi, cocô, seja areia, a caixa que ele já está acostumado, as fontes de água que você tem pela casa, tudo isso, até panos, almofadas, o que você puder pegar que já tem cheiro da casa, que o gato já conhece, e levar para a casa nova, é melhor, tá? Não é hora de você mudar a ração que o gato come, porque ele tem toda uma microbiota, enzimas que estão acostumados com aquilo. Quando você dá um alimento novo, o que acaba acontecendo? O organismo do gato, que já está estressado, se estressa mais ainda. Dá gás, dor, pode dar diarreia, né? Pode fazer com que o gato perca o apetite. Caixa de areia, você resolveu mudar de argila para sílica, né? E ele não gosta de sílica, por exemplo, né? O que vai acontecer? Ele acaba não usando a caixa de areia com tanta frequência, podendo fazer xixi fora, ou pior, ele pode ter um fecaloma, por exemplo. As fezes podem ressecar e aí ele não faz o cocô mais sem a ajuda de um veterinário, vai ter que desfazer a pedra no intestino dele, né? Então, tudo que a gente puder não mudar, melhor. Como o gato pode perder um pouco do apetite nos primeiros dias, uma dica é já acostumar ele com um alimento mais palatável, que pode ser, por exemplo, essa comida úmida em sachê. Se ele gosta, já acostuma ele,
né? Algumas semanas antes, melhor ainda, tá? Uma semana no mínimo, se acostuma, mas não dá à vontade. Deixa o gato com bastante apetite, no peso certo, não deixa ele gordinho, deixa no peso certo. Porque aí, no ambiente novo, mesmo com um pouco de estresse, ele não para de comer, tá? Quando ele come no ambiente novo, vai ajudar ele a relaxar. E mais importante, principalmente no caso dos gatos, existe uma doença metabólica que quando o gato não come, ele pode desenvolver, se chama lipidose hepática. Então, é muito importante que o gato não fique grandes períodos sem comer. Por isso que a gente tem todo esse cuidado ainda maior com os gatos na mudança, né? Outra coisa que a gente deve fazer, o gato quando ele muda de território, ele tem que conhecer o território dele, senão ele não fica tranquilo. Ele tem que saber a rota de fuga, ele tem que saber se essa almofada aqui, por exemplo, pode causar algum risco para ele. Então o que ele faz? Ele chega no ambiente novo, ele às vezes vai ficar escondido por um tempo tentando entender. Quando ele já tiver um pouco mais de coragem, ele já vai saindo e vai começar a pesquisar tudo. E aí tudo para ele é novidade, não tem o cheiro que ele conhece, não é do jeito que ele viu, então ele fica assustado com muita coisa. Aos pouquinhos ele vai se esfregando ou fazendo xixi para ir deixando o cheiro das coisas, o cheiro nas coisas, para ele saber que ele conhece. Então ele vai ter uma memória visual do que está acontecendo, e quando ele chegar perto dessa almofada, ele vai ver que a almofada já tem o cheiro dele. Então é legal que ele esfregue a cabecinha. Às vezes a gente põe até um pouco de catnip nas coisas para ele se esfregar. Se tiver um pano que ele já conhece, coloca lá. Até você se esfregar nas coisas da casa nova pode ajudar, porque você é um cheiro conhecido, você produz um cheiro conhecido. E aí aqueles móveis da casa nova vão ficar menos estressantes, tá? Agora, é importante deixar ele, primeiro num cômodo separado, para que ele consiga controlar aquele pequeno território, para ele voltar a tomar água normalmente, comer normalmente, brincar normalmente, fazer cocô e xixi normalmente. Tá fazendo isso de uma forma bem tranquila, do jeito que você conhece o seu gatinho, ele já está bem, mesmo que ele esteja pedindo para sair do quarto, enquanto ele não estiver bem naquele ambiente, a sugestão é não deixar ele sair, porque senão ele vai querer explorar e controlar tudo. E aí ele vai ficar muito tenso, muito ansioso por muito tempo. Isso não é bom, tá? Você soltou o gato para ele conhecer o resto da casa depois de alguns dias, viu que ele ficou um pouco estressado, é legal voltar e colocar ele novamente nesse ambiente para que ele possa dormir, relaxar e tal. Você soltou ele e tá tudo bem, ele tá dormindo, tá brincando, tá super tranquilo, né? Não tá andando agachado com medo, não tá ficando arrepiado, não tá se escondendo, tá comendo, aí tudo bem. Senão, volta para esse quartinho do gato, tá? E aí o cuidado quando a gente vai soltando ele em mais ambientes da casa, a gente pensar se existe alguma maneira desse gato fugir, principalmente nos primeiros dias. Por quê? Porque ele ainda não está acostumado com a casa nova, então ele pode tentar fugir. E então a gente tem que tomar um cuidado ainda maior nos primeiros dias. Tem gente, e eu sou um deles, né, que vai proteger o tempo todo, então você vai realmente cercar e não ter áreas de fuga, tudo bem. Mas se você tem algum lugar que o gato pode escapar, ele não deve ter essa possibilidade nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, porque tem uma chance muito maior dele não estar se sentindo ainda completamente bem no ambiente e tentar procurar a área que ele já conhece. É bastante coisa para a gente se preocupar, mas a gente vai garantir uma mudança aí muito mais tranquila para todo mundo. Vale a pena seguir essas dicas, tá? E se você quiser mais dica e mais informação, eu tenho um curso sobre gatos e vai estar aqui um link na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, tá bom? É isso aí, e boa mudança, né? Se você for mudar com o seu gatinho, espero que role tudo bem. E para quem já mudou, se puder colocar aqui nos comentários o que aconteceu contando pra gente, eu agradeço.